E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC. Eu deveria estar aqui com cervejas e mais cervejas, comemorando essa não somente uma importantíssima vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas principalmente se tratando de um belíssimo desempenho do coletivo do São Paulo, das ideias do Fernando Diniz começando a dar resultados, né? Começando a ter um entendimento maior por parte do elenco, né? Do time do São Paulo. E quem viu o jogo, quem pôde assistir o jogo, viu um time querendo, tendo vontade, que é o que a gente sempre bate aqui no canal. O São Paulo não precisa ser o time que jogue como o Barcelona, até gostaria. O time que já jogou, né? O São Paulo da era Tele, o São Paulo de grandes conquistas, o São Paulo que tem o DNA ofensivo, né? Que está aqui, ó, no sangue desse time. A gente gostaria de ver, de resgatar isso, né? Das nossas próprias histórias. Mas talvez a gente não precise ser tão exigente nesse momento, mas o mínimo que a gente espera e qualquer torcedor espera é o time entrar com vontade, é o time entrar focado, concentrado, é o time querer, né, ter o resultado positivo. E se teve um time que buscou isso a todo momento, foi o São Paulo Futebol Clube. O Corinthians, e aí, sem fazer nenhuma análise pejorativa da instituição Corinthians, tá? Que eu respeito todas as instituições aqui do futebol brasileiro, mas falando desse time do Corinthians, da filosofia do Carille, esse time do Corinthians agride a história do futebol brasileiro. Essa mentalidade do Carille, isso me admira muito, porque o Carille surgiu para o futebol e tudo mais como um treinador que poderia ser alguma coisa diferente também. E o futebol que o Corinthians pratica é algo assim, realmente para deixar o torcedor com dor de cabeça. Mas como esse não é nosso departamento, eu vou vir aqui falar e fazer análise do tricolor, que você já começa a ver muitas características do Fernando Diniz em campo, né? É um time que toca mais a bola, é um time que teve um pouco mais a posse de bola no primeiro tempo, é um time que tenta sair jogando e sem dar o bicão tradicional que a gente sempre vê, né, a maioria dos times aqui do futebol brasileiro fazer. É um time que tenta construir, só que qual foi o principal erro do São Paulo no primeiro tempo e fez com que a gente não tivesse um placar mais elástico? Porque se você for ver o volume de jogo do São Paulo, era um time que estava buscando a todo momento, que tinha posse de bola, que estava com maior volume de jogo, só que o São Paulo não conseguia criar efetivamente. E isso se deu muito, pelo menos no meu modo de entender, porque o São Paulo jogava centralizado. Era um time que buscava alguma jogada e tentava jogar ali pelo centro. E ali o Corinthians todo fechadinho, que foi a proposta do Corinthians, jogar como time pequeno, e essa é a realidade, né, desse futebol praticado pelo Corinthians através do Fábio Carille. O Corinthians se fechou totalmente ali na meiuca ali, para trás, na intermediária da grande área ali, e o São Paulo não conseguia, era bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. Então era muito mais, era notório que o São Paulo precisava o quê? Abrir pelas pontas, seja através de ponteiros realmente, caso específico de hoje a gente não tinha, né, muito desses ponteiros, mas era jogo para isso, né, para a gente ampliar, para a gente aumentar a amplitude do campo, né, a profundidade ali do gramado. E jogar pelas laterais você consegue espaçar um pouco essa defesa e consegue fazer infiltrações com as chegadas, principalmente de Vitor Bueno e Hernanes, né? E a gente não viu isso no primeiro tempo. Então muito do que não aconteceu de gols foi por conta dessa falha do São Paulo em insistir pelo meio e não pelas laterais. A partir do segundo tempo, o Fernando Diniz detectou isso e conseguiu conversar e fazer com que os jogadores entendessem isso e praticassem isso dentro das quatro linhas. A partir desse momento o São Paulo conseguiu ter mais chances. O São Paulo com as passagens de Reinaldo, de Igor Vinícius, que entrou muito bem, né? Um clássico que ele jogou muito bem. No primeiro tempo, vários lances ali, ele interceptava, né, a jogada do Corinthians ali do lado, na lateral direita ali,
e conseguia com muita velocidade e agilidade partir para o contra-ataque. Ele tem alguma deficiência ainda do ataque, isso é óbvio, de passe, de algum cruzamento e tal, que isso ele pode treinar, mas hoje foi notório, o Igor Vinícius foi muito bem, eu jamais imaginaria dizer isso, mas Igor Vinícius foi muito bem, a zaga, Arboleda e Bruno Alves, muito seguros. O Volpi, quando acionado, foi uma ou outra vez que o Corinthians veio. Quando acionado, o Volpi deu conta do recado, né? O Reinaldo, mais uma vez, uma belíssima partida do Reinaldo. Reinaldo cada vez mais seguro, fez o gol da vitória do São Paulo de pênalti. Foi aplaudido pela torcida, pelos mais de 37.500 torcedores, quase 38 mil pagantes hoje no Morumbi, um bom público lá hoje. E o Reinaldo caindo de novo nas graças do torcedor. É isso, gente. O torcedor de São Paulo não pega no pé de jogador. O torcedor de São Paulo pega no pé de jogador pereba, no pé de jogador que não tá nem aí, né? Pega no pé de jogador que, ó, tá se lixando, se perde, se ganha, se empata. E quando o Reinaldo demonstra vontade, ele é aplaudido. E um bom futebol, né? Luan, no meu modo de entender, o principal jogador do São Paulo hoje. Ele jogou muita bola. Ele interceptou várias jogadas e sempre chegando no time certo, sem cometer a falta, se antecipando na marcação, conseguindo fazer uma marcação forte e combativa, recuperar a bola. O problema do Luan é esse, ele não consegue ter muita saída de bola, ele não consegue criar muitas situações de jogada ali no centro do gramado, que hoje o futebol moderno pede um volante assim, né? Mas ele foi brilhante, impecável em todas os lances ali que pediam um combate mais forte ali, mais presente, mais firme. Ele entrou e conseguiu dar conta do recado, foi muito aplaudido quando foi substituído. E aí vai no parênteses, né? Quando a plaquinha ali indicou que ia entrar o Hudson, eu tenho certeza que qualquer torcedor são paulino teve um frio na espinha. Fala sério, fala sério. Eu tive um frio na espinha quando saí do Luan, aplaudidíssimo e tal, tava esgotado, é fato, mas... e aí, Hudson vai entrar. Aí você fala, tudo vai pro vinagre. É hoje que tudo vai desandar de novo. É hoje que o Hudson vai meter uma mão na bola no escanteio. Aí você pensa tudo que padrão Hudson sempre faz, né? Mas pelo menos ele não entregou o ouro pro bandido, né? Acabou dando tudo certo e o São Paulo conseguiu os 3 pontos. Vitor Bueno, mais uma vez, alguns lances importantes, não foi tão mal, mas ainda longe de ser aquele Vitor Bueno, né? Hernanes, mais uma vez, o físico dele, claro que ele destoou, ele começou muito mal, né? Errando muitos passes, errando domínios de bola, realmente fora ali do padrão de Hernanes que a gente está acostumado. A partir de metade para o final ali da primeira etapa, ele melhorou, né? Entrou mais no jogo, mas claramente, e a torcida do São Paulo pediu ali efusivamente a entrada do Igor Gomes. No meu modo de entender, ele tem que ser titular. O Igor Gomes, ele dá mais dinâmica para esse time. Ele, obviamente, é um jogador jovem que tem muito potencial, que vai crescer na carreira. Mas claramente, assim, ele tem muito mais físico, ele dá mais dinamismo, ele toca já, arma ali para receber, se posiciona, né, saindo da marcação para conseguir ter continuidade de jogadas. Ele é um cara que deixa o meio-campo do São Paulo mais leve e mais ágil, né? O Hernanes, infelizmente, pela questão física dele, ele não está conseguindo fazer isso, então ele deixa o meio-campo do São Paulo mais lento e principalmente muito centralizado nele, né? Por conta dessa incapacidade física que ele está tendo, então ele não consegue ter muita mobilidade ali. Então ele fica muito central e aí as jogadas ficam muito canalizadas nessa região do campo que está congestionada, principalmente num time como o Corinthians, que é totalmente defensivo, tem uma mentalidade ali de se fechar, de se defender, né? Então o Profeta foi um pouco abaixo ainda. Tietê também, padrão Tietê, né? Foi importante taticamente, isso é um fato. Agora, ainda está muito longe, né? Nem sombra daquele Tietê de 2016, está muito longe disso. E o Pato tentando, mas você realmente vê que ele também está fora de combate, assim, ainda está longe, né, de ter aquelas arrancadas fortes, aquele domínio de bola, a bola acaba escapulindo para ele em determinado momento do drible, tentou um chute ali, pegou mal na bola, acabou fazendo a defesa ali o Cássio, enfim, ainda não é o Pato, mas dá pra gente entender, né, ele vem de lesão e tudo mais, está adquirindo ritmo de novo, a tendência é ele melhorar se esse DM do São Paulo
conseguir não atrapalhar, né? Nem ajudar, eu digo, mas conseguir não atrapalhar. E olha que boa notícia, gente, nenhum machucado, nem o Lisieiro, menino de vidro que começou como titular, não machucou. E jogou ali em média, vou dar 6, uma nota 6, 6,5 para ele, jogou na média ali, não comprometeu. Teve 2 lances ali que me irritou profundamente, eu xinguei demais ele, eu confesso aqui. O Volpi, né, cascou ele, né, realmente chamou ele na chincha ali, que ele perdeu uma bola ali o Corinthians acabou tendo um contra-ataque e quase faz o gol, né. E numa outra situação, ele no meio de 3 ali, ele tenta dar o toquinho de lado, ele tenta driblar, girar no próprio eixo, não sei o que, ele não deu continuidade, quase o Corinthians no contra-ataque de novo, consegue uma situação de gol ali, das pouquíssimas, raras, né, chances que o Corinthians criou, mas no mais, uma belíssima vitória que traz mais tranquilidade, que dá mais confiança. Esse time vai ficar mais seguro, né, depois de ganhar um clássico. A gente precisava ganhar de novo um clássico, principalmente diante do Corinthians, que a gente estava tendo muita dificuldade, né, nesses últimos tempos aí, nesses últimos jogos contra eles, e principalmente em relação à tabela do campeonato, né. Com essa vitória o São Paulo empata com 43 pontos, o mesmo número de vitórias, só perde aí na questão do desempate aí da parte de saldo de gol. Se a gente tivesse feito mais um gol, se fosse 2-0, a gente teria passado o Corinthians, né, nesse critério de desempate. Mas o importante é que a gente venceu eles, estacionou o Corinthians ali e dá uma moral muito grande pra gente pegar agora o Cruzeiro, né, na quarta-feira. Gente, é isso, deixa os comentários de vocês aqui para saber se vocês gostaram, curta, compartilha e muito obrigado mais uma vez. Eu tô pensando até em tomar uma cerveja agora, dar uma relaxada, tranquilizada, depois dessa belíssima vitória do Tricolor no Clássico no Majestoso. É isso, gente. Muito obrigado por todo mundo. E lembrando, aqui são 3 cores, mas somente um único sentimento. Tamo junto, grande abraço. Vamos São Paulo! É isso que a gente quer. Força, vontade, raça. E vamos pra cima que a gente é muito mais time. Valeu, galera!